Deus, aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Aleluia, Deus é bom. Obrigado, Marco. Como é bom louvar o Senhor, amém? Deus é bom demais. Quero dar as boas-vindas a você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando também, né? Obrigado pela companhia, né? Que vocês estão nos acompanhando, fazendo o culto juntamente conosco. Que a palavra de Deus alcance você também, onde você estiver essa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nós já cantamos, já louvamos. Vamos agradecer ao Senhor, né, por mais essa oportunidade de compartilharmos a palavra dele. Amém? Feche seus olhos. Você que está em casa também. Pai, nós rendemos graças ao teu nome. Louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal, de todo perigo. Nós te louvamos, ó Deus. Nós agradecemos porque a tua mão está sempre estendida ao nosso favor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Pai amoroso, presente nas nossas vidas, ó Deus. Obrigado por este culto, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas, né, o nosso louvor, né, e nos dê, ó Pai, né, entendimento da Tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, fala ao nosso coração, para recebermos o recado que o Senhor tem para nós essa noite. Nós louvamos, bendizemos e adoramos o Senhor em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Pode soltar o título aí para mim, Helena, por favor? O título da mensagem. Olha lá, hoje nós vamos falar sobre tentação e sobre provação. Tentação versus provação. Amém? Eu quero dizer para você uma coisa. Tentação e provação são coisas bem diferentes. Você sabia disso? São coisas bem diferentes. Eu gostaria de trazer um ensino essa noite sobre esse assunto, um pouco de clareza a respeito de tentação e a respeito de provação. Solta o endereço para nós aí, Helena, por favor. Abre sua Bíblia lá, Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago capítulo 1, vamos ler o versículo de número 13. Você já deu um sorrisão para quem está do seu lado aí? Hoje nós estamos sem máscara, amém? Aleluia, já cumprimentou seu irmão? Diga para o seu irmão, irmão, Deus é bom, viu? O diabo não presta e Jesus está voltando. Pode se alegrar para se encontrar com o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Tiago 1,13, amém? Vou ler, hein? Quem achou, achou. Na minha versão diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vou ler de novo. Ninguém, você está falando comigo e com você, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então vamos deixar claro já desde o início, a tentação não vem de Deus, ela vem do diabo. Tentação é coisa do diabo. Ficou claro? Deu para entender? A tentação nada mais é do que um convite ao pecado. Um convite ao pecado. A tentação é um convite para a gente desobedecer a Deus. Olha que coisa. A tentação é um convite para a gente desobedecer a Deus. E por que o diabo nos tenta, pastor? Para que a gente possa viver de acordo com a vontade dele e não de acordo com a vontade de Deus. É por isso que ele nos tenta, né? Quando um homem e uma mulher cedem à tentação, eles estão fazendo, na verdade, a vontade do diabo. O diabo fica feliz, mas Deus fica triste. E o diabo, querido, ele não brinca quando o assunto é tentação. Né? Ele joga sujo, é o papel dele. O diabo não obedece regras. E saiba de uma coisa, e isso serve de alerta para mim e para você, nós temos que tomar muito cuidado com relação à tentação, querido, porque nós seremos tentados naquilo que nós mais desejamos. E nós precisamos estar alerta com isso. A tentação ela vem para nos derrubar, para tirar do propósito, fazer a pessoa desacreditar na palavra de Deus, desacreditar nas promessas bíblicas. Tudo isso, né, a tentação vem para nos derrubar. Muitas vezes nós seremos tentados a fazer do nosso jeito, conquistar as coisas, né, com a nossa própria força, desacreditando em Deus, não esperando o tempo, né, necessário, o tempo que Deus quer. Então a gente é tentado a fazer da nossa maneira, do nosso jeito.
E eu vou te falar algo aqui que talvez te espante, talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas é uma realidade, querido. Deus, Ele não nos livra das tentações. Deus não nos livra das tentações, elas vão acontecer, ok? Mas Ele nos livra de cairmos em tentação. Agora, tentado, querido, eu e você seremos. Amém? Até Jesus, querido, Ele foi tentado. Se você abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 4, verso 1, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Lá em Lucas capítulo 4, verso 1, diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então até Jesus foi tentado, né? Agora, nós precisamos entender algo. Primeiro, que isso significa que a vida cristã, ela não é só um mar de rosas. Se até Jesus foi tentado, imagina nós. E a segunda coisa, querido, que nós precisamos entender é que a diferença, e quando nós vamos ler o texto lá de Lucas, é que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O deserto, querido, entenda, ele chega para todo mundo. Não pense que você vai ter uma vida só de oba-oba, de alegria, só de festa, e isso e aquilo, porque você é crente, não vai ter dificuldade, não vai passar problema, não vai enfrentar dificuldade, não vai passar provação. Ah, porque eu sou crente. Não, querido. O deserto chega, a tentação chega, mas a diferença, entenda, é a maneira como você entra no deserto. Jesus estava cheio do Espírito Santo quando entrou no deserto, e esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você entra no deserto, entra na tentação, né? Se você entra no deserto cheio de Deus, cheio da unção, né? Cheio do Espírito Santo, você tira o deserto de letra, querido. Você até vai sofrer, às vezes você pode até sentir dor, mas você vence o deserto, porque você está cheio do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Jesus. Agora, quando o deserto chega e pega o cristão vazio, sem compromisso com Deus, vivendo uma vida cristã relaxada, né? Sem compromisso com as obras, né? Sem santificação, ei, querido, o deserto vai ser duro e longo. Então essa é a diferença. O problema é que nós deixamos para nos encher de Deus quando o deserto chega, quando na verdade a gente devia ter se preparado antes, porque o deserto uma hora vai chegar, querido, não tem jeito. Vida cristã, vida cheia de Deus, querido, não é só vir aqui no domingo, levantar a mão, dar o dízimo, cantar, ler a Bíblia, acompanhar a mensagem, não, querido. Uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de Deus, cheia de unção, cheia do poder de Deus, ela se constrói no dia a dia, com oração, com palavra, com jejum, né, com renúncia ao mundo, com vida de santificação. Aí você está, né, tendo uma vida se enchendo de Deus, para quando o deserto chegar, você poder enfrentar ele. Só que a gente não entende, a gente acha que tem que ser só na hora da provação, só na hora da tentação que a gente corre para Deus. E Jesus entrou no deserto cheio do Espírito Santo. O diabo foi tentar ele e em tudo Jesus saiu vitorioso. O diabo se lascou. É como, por exemplo, querido, uma garrafa d'água. Vou te dar um exemplo. Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, se você tem uma vida, né, com Deus, uma vida né, cheia da unção, cheia do Espírito, quando o problema vem, a dificuldade vem, o que você acontece? O que acontece? Você permanece firme. Você está cheio de Deus. Entende? O problema vai vir, não vai deixar, vai assoprar, vai bater, vai contra você, mas você permanece fiel, você permanece firme. Você está cheio de Deus. Quer ver só? Agora quer ver o crente vazio, sem Deus, sem unção, sem santificação na vida dele? Quando vem a tentação, quando vem o deserto, o que acontece? Cai. Viu a diferença? Cheio de Deus, o problema bate em você, não te derruba. Quando você está vazio, quando você não tem vida com Deus, quando o problema chega, você cai. E o que Jesus nos deu exemplo? A Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. É o que nós precisamos fazer, querido, uma construção diária. Porque o deserto chega para todo mundo. A diferença, a condição, é a maneira como a gente entra nele. E, querido, o diabo vai sempre tentar derrubar o cristão.
É a escolha dele. O diabo não é bonzinho, não é gente boa, não é bacana. O diabo não vai se converter nunca. Ele sabe o destino final dele. Está escrito, vai acontecer. O que está escrito na palavra, né, vai acontecer, querido. O diabo sabe disso. Ele sabe que Deus declarou a palavra dele, vai acontecer. Mas o diabo não quer ir para o deserto sozinho. Ele quer levar um monte de gente junto com ele. Aqueles que estão no mundo. 1 João capítulo 5, verso 19 diz: sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está onde? No maligno. Olha a diferença, quem já está no mundo anda sob a influência do diabo, mas ele quer tentar levar a derrubar aquele que serve a Deus. 1 João 4,4 diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque o maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Essa é a diferença, querido. Todo aquele que pertence a Deus, que entregou sua vida para Jesus, já venceu o mundo. Ele passa pelas tentações, mas ele sai vitorioso. Por quê? Porque Cristo habita nele. Cristo é a força dele. Essa que é a diferença. 1 Tiago capítulo 4, verso 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, tende uma vida com Deus, né? Estais cheios do Espírito Santo, cheios da unção, cheios de Deus. Vocês vão conseguir resistir o diabo e ele vai fugir de vocês. Garrafa cheia. Pastor, mas aí alguém pode perguntar: e quando nós caímos na encilada, quando nós cedemos à tentação, quando erramos, pastor, o que fazer? Querido, quando a gente erra, o que a gente tem que fazer é correr para Deus. Correr para Deus. E parece até estranho dizer isso, porque as pessoas fazem o quê? Exatamente o contrário. A vergonha, o remorso, a culpa, né? Quando a gente cai, quando a gente erra, faz com que as pessoas queiram se esconder de Deus. Isso é desde o início, começou com Adão e Eva, esse costume. Quando eles erraram e Deus veio no jardim, o que eles fizeram? Nós se escondemos, porque a gente estava com vergonha. Querido, quando a gente erra, o caminho é pedir perdão para Deus. Caiu em tentação, errou, peça perdão para Deus. O caminho é a sinceridade, é o arrependimento, é o ajoelhar e abrir o coração para Deus, confessar que errou, pedir perdão. Mas aí alguém pode estar perguntando: pastor, e Deus vai me perdoar? 1 João 1,19 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Aleluia. Salmo 51,17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aleluia. Querido, se você errar, se arrepender e pedir perdão a Deus, querido, Deus vai te perdoar. Cair em tentação não é o fim de tudo. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus que diz, inspirada pelo próprio Deus. Deus é como aquele pai do filho pródigo, ele está lá sempre de braços abertos, esperando a gente voltar. Errou, volte para Deus, corra para Deus. Está lá, né, de braços abertos para nos perdoar e nos receber no seu reino. Aleluia. Deus é bom, querido. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus perdoa. Pastor, mas se Deus não me quiser por perto dele, depois de eu ter errado, Salmo 34,18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. No Salmo 147, verso 3 diz assim: Ele sara os quebrantados de coração e cura as suas feridas. Aleluia. Querido, se o diabo tem trabalhado para derrubar, né, através das tentações, muito mais tem feito o Senhor para restaurar todo aquele que se aproxima dele. Aleluia. Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós precisamos conhecer a verdade, querido, porque a verdade liberta. E a verdade é essa: Deus não nos deixa na mesma situação quando caímos e erramos. Deus cura, Deus liberta, Deus perdoa, sara nossas feridas, nos restaura. Aleluia, aleluia. 1 João 2,1 diz: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, né, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, querido, entenda uma coisa: a tentação ela sempre vem do diabo, ela é um convite ao pecado.
Um convite a viver não de acordo com a vontade de Deus, mas segundo a vontade do diabo. E quem decide se aceita ou não somos nós. A tentação vai existir, mas quem decide se nós caímos nela sou eu e você. E as provações, de onde vêm? Nós vamos falar sobre tentação e provação. E as provações, de onde vêm, pastor? Querido, a provação, na verdade, ela é um teste da nossa fé. Ela é um teste da fé. Muitas vezes Deus vai nos pôr à prova para ver a nossa fé. Parece estranho, mas é verdade. Agora, Deus nos prova, mas Ele nunca tenta ninguém para o pecado. Nós lemos lá, Tiago 1,13. Deus, Ele a ninguém tenta para que peque. Mas Deus pode nos provar. Essa é a diferença. O diabo nos tenta fazer pecar contra Deus e Deus quer provar a nossa fé. E por que Deus faz isso? Por que Deus nos prova? Querido, Deus sempre tem algo melhor e maior para nós. Aleluia. Eu creio nisso. Deus sempre tem algo para nos acrescentar. Agora é preciso maturidade da nossa parte. É preciso a gente estar preparado. Deus não coloca a responsabilidade de homens nas mãos de crianças. Você colocaria uma criança para tomar conta do seu filho, das suas crianças? Sim ou não? Claro que não. Por que você acha que Deus vai fazer isso? Deus quer saber como anda a nossa fé, se nós estamos preparados para mais, para voos mais altos, para lugares mais distantes, para acrescentar mais, mas Ele precisa saber se existe maturidade em nós. Não a maturidade do mundo, querido, mas a maturidade espiritual. E é por isso que muitas vezes nós somos testados, é por isso que passamos por determinadas situações para saber como nós reagimos. Não adianta a gente querer pilotar um Boeing, gente, se a gente não sabe pilotar um teco-teco. Vai dar certo? Tem gente que quer ser capitão de navio, mas não sabe nem velejar. Vai dar certo? Por isso existem as provações. Elas mostram para Deus, mas principalmente para nós mesmos, como nós estamos. Quando chega a pressão, como é que eu reajo? Quando chega a pressão, como é que você reage? O problema é que a gente, na maioria das vezes, não reconhece que está errado, não é isso? Ixi, reconhecer que está errado é um problema. É difícil a gente reconhecer que precisa melhorar, que não está preparado para receber tal coisa, ou isso ou aquilo. Eu gosto de 1 Coríntios 2,15, que diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o homem espiritual, o homem maduro espiritualmente falando, ele discerne, ou seja, ele se julga em tudo a si mesmo, e não os outros. E não os outros. Achar defeito nos outros é muito fácil, mas o que a Bíblia está dizendo é que isso não é sinal de espiritualidade alguma. Aleluia. Já viu gente que sai da igreja falando mal? Ah, eu não vou naquela igreja não, lá fulano faz isso, lá ciclano faz aquilo, lá beltrano faz não sei o quê. Deixa eu falar um negocinho para você, bênção. Achar defeito nos outros para Deus não é sinal de espiritualidade alguma. Deus quer que a gente ache defeito em nós mesmos. Ele fala, aquele que é maduro, o homem maduro se discerne em tudo. A quem? A si mesmo e não os outros. Esse é maduro. A gente devia estar preocupado com os nossos defeitos, e não com os dos outros. Foi igual Jesus falou, às vezes a gente está querendo tirar o cisco do olho do outro, mas tem uma trava no olho da gente. Falta de maturidade. Nós vamos entender essas coisas. Aí quando chega a prova, quem que é o primeiro a ser reprovado? O bonitão lá que estava acusando os outros. Fulano faz isso, fulano faz aquilo, fulano faz isso aqui. O homem espiritual, ele vê o comportamento errado dele mesmo. O homem espiritual vê o pensamento errado dele mesmo. E se conserta em tudo. O resistente passa a vida inteira dele e não tem mudança. Você vai cansar de ver exemplo. Tem gente dentro da igreja, cristão lá com 30, 40, 50 anos, é crente do mesmo jeito, não muda nada. Burro chuco, posso usar essa palavra? Não, né? Um tijolo, Deus não pode trabalhar na vida dele, moldar ele, que ele é tão duro, tão resistente que não tem como. Passa a vida inteira do mesmo jeito. Fica pulando de igreja em igreja, buscando revelação. Já viu gente assim? Pastor, a sua igreja tem revelação? Tem, meu filho, aqui, a Bíblia.
Quer saber o que Deus quer falar com você? Lê a Bíblia. O problema é que o crente hoje é preguiçoso. Não, eu vou lá naquela igreja lá porque lá tem revelação. O cara vai chegar para mim e vai falar, não, querido, o que Deus quer revelar para você está aqui na Bíblia. Basta você ler ali a Bíblia, deixar de ser preguiçoso. O problema é que as pessoas não querem ouvir a verdade da palavra de Deus. Ela quer ouvir as coisas que são agradáveis aos ouvidos dela. Né? Sinal do final dos tempos. Procurarão líderes, né? Pessoas amontoarão para si líderes conforme os seus desejos, suas concupiscências. E o inferno está como? O inferno está cheio de gente que passou a vida inteira buscando ouvir coisa doce no seu ouvido. Está cheio, lotado. Pastor, então Deus testa. A gente testa, querido. Pastor, Deus corrige a gente se preciso for. Corrige. Aleluia. Corrige mesmo. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz, porque o Senhor corrige o que ama. E açoita qualquer um que recebe por filho. Corrige mesmo. Deus sempre nos corrige, mas para quê? Para o nosso próprio bem. Não é porque Ele se alega com isso, não. É porque é para o nosso bem mesmo. E isso, querido, correção de Deus raramente é agradável. Raramente é agradável. Em certas ocasiões vai ser até doloroso. Mas geralmente é para a gente voltar para o caminho da justiça, porque nós estamos saindo fora. É assim a correção de Deus. Agora eu quero abrir um parênteses aqui. Presta atenção no que eu vou te falar a respeito de correção de Deus. Quando você corrige seu filho, quem é pai e mãe aqui? Você que está em casa, que é pai e mãe, avô, tio. Quando você corrige seu filho, você espanca ele até quase a morte? Que isso, pastor? Deus me livre. Já tem gente pensando assim, né? Quando você corrige seu filho lá, e você deixa ele no chão sem força para levantar? Está doido, pastor? Você é doido? Querido, e por que você acha que Deus faria o mesmo? Se a gente que tem os nossos filhos, que somos imperfeitos, a gente quando corrige, a gente espanca até deixar no chão mole lá, até quase à beira da morte. A gente não faz isso. Por que Deus faria isso? Eu fico imaginando, e às vezes eu fico até triste, e eu vou falar a verdade para você, eu fico até meio revoltado. Essa semana eu ouvi, não sei se foi essa semana ou semana passada, eu ouvi sobre isso, e por isso que me despertou, o Espírito Santo falou comigo. Às vezes eu fico até de certa forma revoltado, quando algumas pessoas vão falar da correção de Deus, e das provas que Deus manda para nos testar, e eles fazem um verdadeiro filme de terror. Filme de terror. Jeová está nos moldando. Um filme de terror. Irmão, Jeová vai te quebrar todinho. Jeová vai te deixar no pó. Jeová vai te arrebentar todo, irmão, para depois te consertar. O que é isso, gente? Pega essa garrafa aqui para mim, por favor. Jeová, sabe o que Jeová vai fazer com você? Jeová vai fazer assim, ó, vai pegar você, vai botar você no chão, no pó, vai fazer assim, ó. Pá, 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 pá. É Jeová te moldando. Você faz isso com o seu filho em casa? O que você acha que Deus vai fazer isso com o filho dele? Faz filme de terror. E eu até entendo que muitas vezes Deus vai ter que nos moldar a gente de novo, entendo. Concordo. Moldar de maneira que Ele possa nos refazer, possa nos usar, como um vaso na mão do oleiro. Como Isaías lá descreveu, como um vaso na mão do oleiro, né? nos refazendo, nos moldando. Eu até entendo que aqueles mais resistentes, mais duros, vão precisar ser sovados um pouquinho mais, né? Amassado mais um pouco, tudo isso eu entendo. Agora, gente, quem gosta de destruir o homem é o diabo, não é Deus. Tem gente que faz um filme de terror nas mãos de Deus. Se um não crente ouve uma coisa dessa, ele vai falar, eu vou ficar no mundo. Porque lá na igreja dos crentes, os deuses do crente gostam de socar a gente, pisar, esfolar. Você vai passar no moedor de Jeová. Já viu isso? Que moedor de Jeová, o quê, rapaz? Irmão, entenda umas coisas. A prova de Deus, as provações de Deus, elas não são para nos destruir. As provações de Deus são para a gente fazer, para a gente tomar posição e crescer. Não é para massacrar a gente. Não é para destruir a gente. Não é para pisar e esfolar o crente, não, o filho dele, não. É para fazer ele crescer. Quando Deus testa a gente, não é para destruir, é para que a nossa fé fique mais forte.
As provações de Deus, ao contrário do diabo que quer nos destruir, são feitas para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança em Deus. Não é filme de terror. Quando Deus prova alguém, o objetivo dele não é fazer a gente sofrer, mas é sim nos ajudar a alcançar uma glória maior, pôr nossa confiança nele. Tempo de provação para o crente é tempo de escolha, não é tempo de tortura, de espancamento, não. Para com isso. Jeová vai te esfolar todinho, vai te estruturar, vai te trucidar todo. Que é isso, irmão? É tempo de escolha, é tempo de você dizer se você confia em Deus ou não. É tempo de crescimento, é tempo de avanço. Porque a Bíblia diz que Deus corrige, mas Deus corrige o quê? Por amor a nós. Por amor. Quando a gente entende que as provações são feitas para o nosso crescimento, isso às vezes não vai eliminar a dor, não vai eliminar, o sofrimento, mas faz com que a gente faça o quê? Deposite a nossa confiança em Deus. E essa é a intenção de Deus. Essa é a intenção de Deus. Saber se você confia nele ou não. Aí está o segredo, se você confia em Deus diante de qualquer situação. Por quê? Porque Ele quer o nosso crescimento, por isso Ele põe a prova. Então, querido, sai daqui essa noite com essa consciência. Deus sempre quer nos levar a lugares maiores, mais distantes. Coisas maiores Ele quer entregar na nossa mão. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente avance. Por isso Ele põe a prova. Para quê? Não para destruir, mas para acrescentar mais. Não é para fazer você sofrer. É para fazer você crescer. É diferente. Um cristão deveria sempre pensar assim quando enfrentar uma prova. O que será que Deus quer me ensinar com isso? O que será que eu preciso aprender? Puxa, será que Deus quer me mostrar algo aqui? Para eu avançar mais, para eu crescer mais, para eu vencer tudo isso? Entende? E ao invés de reclamar e chorar, pense naquilo que Deus tem para te mostrar, querido. Pense lá na frente, pense adiante. Deus quer me mostrar algo. Deus está me corrigindo, Deus está me trazendo uma prova, não é para me destruir, é para fazer eu crescer, é para fazer a minha fé crescer, é para fazer eu avançar, é para fazer eu confiar em Deus. Assim, gente. Não é filme de terror. Nós não fomos criados como uma pedra. Já viu pedra? Pedra permanece do mesmo tamanho a vida toda. Você já viu pedra crescendo? Você já viu pedra recém-nascida vai crescendo? Não, né? A pedra que você viu sempre teve o mesmo tamanho, não é assim? Só que nós não fomos criados como pedra. Nós fomos criados para poder crescer, avançar, conquistar. É isso que Deus quer de nós. Você não foi criado como pedra. Pedra permanece a vida toda do mesmo tamanho. Nós somos diferentes. Temos que crescer, avançar, conquistar. Aquilo que você recebe fácil, você dá valor? Geralmente não, né? A começar pelas crianças. Vem muito fácil, desde criança nós somos assim. Vem muito fácil, a gente não dá tanto valor assim. Deus sempre queria ter o melhor para nós, mas nós precisamos aprender o valor das coisas que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender isso. Jeremias 29, 11 diz, eu bem sei os planos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês mesmos desejam. Você pensa coisa ruim sobre você mesmo? Não, Deus também não pensa coisa ruim sobre você mesmo não, meu querido. Deus pensa que você cresça, que você avance. Os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz, ele está dizendo. Aleluia. Deus quer sempre o nosso bem, querido, sempre. Quem quer o nosso mal é o diabo. O nosso bem, Deus sempre quer o nosso bem. A questão principal é, estamos preparados para receber do Senhor aquilo que desejamos? Ou aquilo que Ele tem para nós? Aquilo que você deseja no seu coração, você está preparado para receber? Ah, queria tanto que Deus abençoasse minhas finanças, me desse muito dinheiro, mas você está preparado para receber tanto dinheiro? Ou você vai fazer como os muitos que quando recebe dinheiro, arruma lá a casa de praia lá e passa o final de semana inteiro na casa de praia e não lembra nem da casa de Deus. Prefiro que Deus não te dê a casa de praia, que você perca nessa vida, mas que você ganhe na próxima. Tem que ser sincero com você. Vale a pena um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale não, querido. Vale não.
Aquilo que você anda pedindo para Deus, pare e pense, você está realmente preparado para receber? Seu coração está preparado para receber tudo isso? Você continuaria sendo fiel a Deus da mesma maneira como você é hoje? Aleluia. Precisamos, querido, encarar os testes divinos, né, como provas de amor de Deus por nós. E a pergunta é, qual é a nota que eu tenho tirado nos testes que Deus tem mandado? Nota boa, nota ruim? Estou ficando reprovado, estou passando, estou ficando em recuperação? Faça uma avaliação da sua vida, querido. Todo dia nós vamos fazer isso. Podemos melhorar? Claro que sim, todos nós podemos melhorar. Nós não chegamos no estágio ainda, a Bíblia diz, crescendo até a estatura de Cristo. Você já chegou lá, já está igual a Ele? Não, tem certeza que não. Então há muito a gente crescer, há muito que a gente avance ainda. Mas nós precisamos entender que a tentação vem para fazer a gente pecar. As provações de Deus vêm para fazer a nossa fé crescer. Completamente diferente uma coisa da outra. E para terminar, querido, deixa eu dizer algo para você. O que Deus te prometeu é seu. Ninguém vai roubar a sua bênção. Não precisa ficar preocupado. O que nós temos que nos preocupar é quando a bênção chegar, nós estamos preparados para receber ela. Quando a aprovação chegar, que Deus nos encontre, né? Que a gente possa sair bem nos testes. E quando a tentação chegar, a tentação do inimigo chegar, que a gente saiba rejeitar tudo isso que Ele está nos oferecendo, né? Que nos afasta de Deus, para nós fazermos não a vontade dEle, mas fazermos a vontade de Deus. Amém? Aleluia. Tempo de provação é tempo de crescimento. É tempo de confiar em Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Fica de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele compartilhada conosco. Amém? Pai, nós rendemos graças ao teu nome, louvamos e bendizemos ao Senhor. Obrigado a Deus, porque mesmo, ó Pai, quando somos provados, nós sabemos que o Senhor nos ama, ó Pai, e que o Senhor quer sempre, sempre, sempre o nosso bem, ó Pai. Louvado e bendito e glorificado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Dai-nos o restante de noite, guardados e protegidos pelo Senhor. Tudo isso nós pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vá em paz, querido. Deus te abençoe.